Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é o Hans Melchers, que é diretor de Planejamento e RI da Multiplan. Tudo bem, Hans? Tudo ótimo, muito feliz de estar de volta aqui. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a Multiplan. A gente que te agradece, é um prazer receber você aqui de novo. Então, já vou falando para o investidor que está em casa. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar pelo chat, que lá pelo meio da nossa conversa aqui eu já começo a acrescentar as perguntas de vocês. Hans, a gente aqui na Genial, no nosso segmento de análise, né, o Genial Analisa, a gente começou a cobertura de shoppings hoje, lançamos hoje. Então, entre outros shoppings, a gente cobre também os da Multiplan. A gente está com preço-alvo de R$ 27,00, o que dá um upside, né, uma possibilidade de alta da ação de 32% até o fim do ano que vem, deixando aqui, então, bem claro aqui qual é a posição dos analistas, especialistas aqui da casa. Vou até pedir para o Deilson deixar aí, por favor, o link, eu mandei pelo seu WhatsApp, o link para o pessoal dar uma olhada nesse relatório nosso de shopping. Mas eu queria começar conversando com você o seguinte, já estamos em novembro, está aí na cara do gol para Black Friday, também para o Natal. Como é que está o movimento dos shoppings hoje? Vocês estão com 20 shoppings, tem shopping pelo Brasil todo. Como é que está o movimento hoje? Está tudo funcionando normal? Todo mundo já voltou? Cinema está normal? Restaurante está normal? Como é que está? Não, obrigado. Aliás, obrigado pela cobertura também. Ficamos bem felizes também em ter essa nova cobertura da Genial. Falando um pouquinho sobre os shoppings, né? Eu vou até fazer aqui uma resposta dando uma pausa de reflexão, né? A gente, nesse momento, ainda vê que tem diversas restrições em shopping centers, né? A gente, no terceiro trimestre, né, tinha um horário um pouco mais restrito e agora, finalmente, chegamos a 100% do horário. Mas a verdade é que ainda existem diversas restrições em relação à capacidade, por exemplo, quantas pessoas podem ter numa loja, num shopping, no estacionamento, dentro de um restaurante, distanciamento entre mesas. E temos muitas restrições também em relação a eventos, né? O simples fato de você hoje em dia não ter, você ainda ter que usar máscara em lugares fechados e abertos, faz com que também grandes aglomerações sejam proibidas. Então, imagina a Multiplan que fazia tantos eventos, seja desfile de moda, seja pet show, seja TED Talk, seja food truck, a gente fazia vários eventos que aglomeravam, né, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, então isso obviamente está impedido, né? A gente fez, na verdade, metade dos eventos que a gente fazia no passado, e então tem muito, e os eventos que a gente fez foi muito para ajudar a sociedade, então doação de sangue, de agasalho, de vacinação, de conscientização, então foram eventos que obviamente são muito importantes para a sociedade, mas não chamam tanto o público, né, e o consumo. E aí que eu faço uma pequena pausa de um segundo aqui de reflexão, né? Considerando todas as restrições, né? Qual é a perspectiva que vocês têm de como é o desempenho dos shoppings, né? Como é que estariam a venda dos nossos lojistas? Dada Eu essa acho que ainda pausa, estaria quem, né? exato, eu dava essa pausa para cada um pensar, e aí eu respondo, não. A gente já está agora em outubro com as vendas mais de assim, 10% acima do que estavam em pré-pandemia, obviamente crescendo muito em relação a 2020, mas assim, em relação a 2019, que era a normalidade, pegando aqui outubro de 2019, comparando hoje, né, ainda com todas as restrições, a gente já está 10% acima. A gente pode ainda falar um pouco isso, mas resultados, aluguéis, 30% acima, resultados operacionais 10% acima. Então, estamos hoje em dia já bem acima e temos até, vendo assim isso tudo do trimestre, uma perspectiva ainda melhor assim de como foi setembro em relação à média dos 3 meses. Então, talvez com uma perspectiva de uma melhora maior ainda. Então, o que acontece aqui até o fim do ano, né? É um momento muito importante. Aí vem a pergunta. A gente tem agora o Black Friday, a gente vai ter Natal e começam a ter as questões de como é que vai ser a perspectiva. E a gente vê melhoras, a gente começa a ver umas restrições aos poucos saindo. A gente viu agora um anúncio que São Paulo talvez a máscara caia em locais abertos. A gente vê que capacidades estão ficando menos restritas. O horário já volta a 100%, eventos começam a voltar. Minha filha, que até então não tinha visto o Papai Noel de carne e osso,
pôde estar lá do lado dele, finalmente bati aquela foto clássica dela do lado do Papai Noel. Ela fez até sorrindo, que foi minha surpresa, achei que ela estaria chorando. Então, já começa a ter um pouco mais dessa magia, começa as coisas a melhorar, começa a normalidade. Eu não posso prometer Avisaram para quanto vai ela, ser. olha, cuidado, trata bem, que ela é filha do Hans. Aí ele foi lá, prometeu vários presentes, você vai ver depois quando chegar o fim do Não, ano. eu Você que vai ter falei, que fazer. trata bem ele porque ele traz presente. Então, assim, rolou, ela ficou desconfiada, ficou olhando assim, posso chegar perto e tal. Aí, quando eu chegou perto, falou, pô, ele não morde, ele dá presente. Aí começou a sorrir, né? Então já é uma situação melhor. E aí, essa magia que a gente quer trazer, a gente está trazendo já mais eventos, mas assim, ainda tem restrições até o fim do ano. Isso me preocupa, óbvio, a gente tem que ter cuidado, mas eu acho que a gente tem aí já algumas sinalizações que a gente pode buscar, sim, superar o desempenho pré-pandemia, apesar das restrições e de ainda existir uma pandemia. E como é que está a questão de inadimplência de lojistas, e esses lojistas que ainda têm restrições, tipo restaurantes e cinemas, como é que está a questão de inadimplência com relação a eles? Isso é um ótimo ponto, né? Durante toda essa pandemia, a gente teve momentos diferentes. Então, no ano passado, com shoppings fechados, a Multiplan tomou atitudes árduas e rápidas. A gente reduziu o custo de condominiais, fundo de promoção e reduziu fortemente o aluguel. Mas agora que à medida que as vendas estão voltando, mesmo ainda com restrições, a gente já vê hoje em dia vendas que muitos restaurantes e serviços já estão além do ponto de equilíbrio, estão lucrando e, mal ou bem, eles já tiveram um benefício muito grande na Multiplan no passado. Então, quando a gente teve esse aumento de aluguel, é óbvio que a gente estava muito preocupado no custo de ocupação do lojista, que é o aluguel, encargos comuns e fundo de promoção como percentual da venda. Então, a gente viu que com a redução que a gente teve de condomínio, com a redução que a gente teve no fundo de promoção, com as melhoras que a gente fez no shopping, com tudo que a gente ofereceu, a gente podia cobrar mais. E qual é o ponto? Você pode cobrar mais, mas você vai receber? E a gente ficou muito satisfeito em ver, sim, a gente começou a receber mais. Então, a gente aumentou o aluguel. De novo, no aluguel nas mesmas lojas foi 28%, mas o aluguel como um todo, médio, foi 20%. E a inadimplência caiu, que no ano passado chegou a 16, depois foi para 11, 5 e agora para 3,9. Então a gente viu que a gente cobrou de uma forma bem saudável. E mais importante que isso, não só a inadimplência melhorou, como a demanda pelos nossos shoppings, apesar desse aumento de aluguel, aumentou. A gente teve um recorde de locação, foram 2,3% do nosso ABL todo locado num só trimestre, aumentando a nossa ocupação, que está acima de 95%. Então a gente viu que a gente conseguiu cobrar um aluguel que é saudável, ele é sustentável, reduzindo a inadimplência, reduzindo vacância. Mas, o Hans, os aluguéis já voltaram para o ponto que estavam antes com a correção da inflação? Ou ainda está abaixo? Se você colocar a correção da inflação, ele ainda está abaixo? Então, aqui a gente tem que fazer até uma distinção de qual inflação a gente acaba se referindo, né? Por exemplo, em relação ao IPCA. O IPCA de 24 meses eu acho que foi em torno de 14,5%, 15%, e o nosso aluguel na mesma loja, né, que seria realmente esse mesmo lojista ficando conosco por 24 meses, aumentou 28%, ou em setembro, 31%. Mas isso é só se a gente considerar o quanto o GPDI cresceu nesse período, né? O GPDI nesse período ele cresceu 46%, mas a gente só pode reajustar uma vez ao ano. Então tem uma questão contratual que a gente nesse momento só poderia repassar 35%. E a gente repassou até então 28. Então, ou seja, a gente ainda está ajudando o lojista, né? Mas assim, a gente está obviamente superando em muito o IPCA e em muito mais 2019. Então a gente já tem tido, em termos de IPCA, um crescimento robusto real de 14%, mais de 14%. Então, o balanço foi bom, os números que você está falando aí são bons, por que a ação não acompanha? Olha, eu sempre falo que eu posso falar horas sobre shopping center, explicar shopping centers no detalhe, mas explicar o mercado sempre é mais complicado, né? Mas eu acho que parte da explicação, na minha percepção, é aquele momento que eu fiz no começo de pensar por um segundo como está o shopping center. Eu acho que às vezes a gente tem uma percepção do mercado, mas a gente não tem sim, é de não ter essas oportunidades como a Genial está oferecendo, de ouvir, na verdade, os números, né? Ver realmente, assim, quem está participando desse call, obrigado, aliás, por todos que estão participando aqui dessa reunião aqui,
você realmente esperava que a gente ia falar que o aluguel está 30% acima, a venda está 10% acima? E eu acho que isso que às vezes é o momento de pessoas analisarem shopping centers, ver se realmente vale a pena. É obviamente que a gente sempre vai ter um outro motivo, a gente pode falar, será que é taxa de juros, será que é o desemprego? Mas de forma geral, né, como você destacou, a ação já esteve R$ 36, agora ela está tradando 20, 21, R$ 22, é muito abaixo com o aluguel 30% acima. E isso numa empresa, que a gente ainda pode falar sobre isso também, que está lançando projetos imobiliários, lançando expansões, inaugurando um shopping semana passada. Então a empresa nesse último ano cresceu. Mas eu acho que uma percepção ainda rege alguns conceitos talvez mais ultrapassados, né? A questão de online é muito em moda, as pessoas gostam muito de empresas online, mas não percebem como o físico é complementar ao online e como cresce. Então, ao mesmo tempo, o shopping, as pessoas ainda, algumas pessoas, né, ainda associam um tempo de consumo, e já mudou completamente. Das últimas 10 vezes que uma pessoa que foi para o shopping centers, quantas vezes comprou uma camisa? Poucas vezes possível, mas toda vez tomou um café, comeu alguma coisa e fez outro uso. Por exemplo, vestuário, hoje em dia, no nosso shopping é menos de um terço, mas as pessoas às vezes ainda acreditam que o shopping ainda é pautado em vestuário, ainda é venda, é varejo, e não é mais nada disso. Tem centro médico, tem serviços, é outro uso, e vai muito bem, obrigado. Hans, então você falou aí do shopping novo, então eu queria que a gente conversasse agora sobre uma abertura e um fechamento. Vamos Tá? começar da abertura, então, que é esse shopping em Jacarepaguá que vocês inauguraram, foi o 20º shopping de bem, tem poucos dias, né? Mas como é que foi, como é que está essa primeira demanda, a expectativa de ganho com esse shopping, e se vocês não têm medo que ele acabe roubando público dos outros shoppings próximos, que vocês têm outros shoppings assim, tem tanto em São Conrado quanto na Barra, né? E esse fica em Jacarepaguá, que é perto desses dois espaços da cidade do Rio de Janeiro. Perfeito. A Múltipla é bem concentrada realmente na Zona Oeste. A gente tem na Barra da Tijuca o Barra Shopping, o Village Mall e o New York. E a gente tem em Campo Grande ainda o Parque Shopping Campo Grande. Então, o porquê a gente então tem, vamos lá, 5 shoppings nessa região? Porque se a gente for ver a cidade do Rio de Janeiro, o vetor de crescimento natural da cidade é na Zona Oeste. Se a gente for ver como o Rio de Janeiro era, a Barra da Tijuca era 20 anos atrás, como era 10 anos atrás hoje, e perspectiva futura, é uma região que está crescendo. A gente vê hoje em dia, no meio de uma pandemia, com todos os problemas, como é que está a Barra da Tijuca? Com prédios subindo, pessoas demandando, pessoas migrando para cá. É um estilo de vida diferente que muitas pessoas estão buscando, com condomínios abertos, com muito verde. Então, existe uma demanda muito forte de crescimento de casas, de pessoas se migrando para a Barra da Tijuca. Então, a gente percebe que o Barra Shopping um dia vai ficar um pouco, vamos dizer assim, cheio demais, apesar dele já ser muito cheio, né? Então, a gente já sabia que Jacarepaguá era uma região que estava muito carente. A gente vê aí que, realmente, Jacarepaguá é um público super qualificado, é uma região que tem um público que quer consumir, quer lazer, e não tinha muitas opções. Então, desenvolver um shopping em Jacarepaguá, para a gente, era muito natural. E a concorrência que Jacarepaguá, o Barra Shopping tinha, não é o Jacarepaguá, é o trânsito. Muitas pessoas deixavam de vir para o Barra Shopping por causa do trânsito. Então a gente falou, então vamos fazer um shopping center lá, porque a gente já estava perdendo esse cliente por isso. É óbvio que a gente investiu muito na região, em melhores acessos, na parte viária, na parte de até escola, a gente desenvolveu muito a região. A região acho que já valorizou, e o Jacarepaguá é um catalisador para a região. Mas a gente vê Jacarepaguá crescendo muito e a Barra da Tijuca também. Então tem espaço da gente realmente fazer mais um shopping nessa região. E o que Qual ficou a claro é que expectativa de grana? então, já no 5º ano, esse shopping deve gerar R$ 80 milhões para a empresa, então é um shopping relevante, ele já entra com 5% da ABL, Área Bruta Locável, do portfólio da Multiplan. É um shopping que, se eu não vou aqui comparar com outros, mas se você comparar com os nossos shoppings, você vai ver que ele já é um shopping de grande porte, 39 mil metros quadrados de ABL. E a recepção não podia ser melhor, assim, você pode ver nas mídias sociais as pessoas falando, ou você pode falar com varejistas e perguntar como foram as vendas, qual a expectativa, tem sido muito forte. Ele abriu com 95% das lojas locadas, e o nosso comitê de comercialização segue quente. As pessoas, assim, lojistas que pensavam se iam abrir ou não, e não fecharam, agora estão tentando correr atrás, querendo espaço, e, bem, sinto informar, obviamente, o preço também já começa a subir, né? Então, quem apostou no nosso shopping, eu acho que está vendo venda, está vendo resultado, a gente agradece a parceria, eu espero que também agradeça o sucesso que está tendo, e, obviamente, faça aqui o convite, por favor, venham conhecer o Jacarepaguá, aproveitem o Black Friday.
O Hans, e falando agora sobre fechamento, né? Vocês encerraram as atividades, determinaram o encerramento das atividades do Delivery Center, que foi criado, um movimento criado em parceria com a BR Malls, né, para juntar o varejo online e o físico. O que eu não entendo, eu queria que você explicasse por que vocês tomaram essa decisão e por que a BR Malls, a Multiplan fez esse aporte de 18 milhões e meio de reais em outubro se foi descontinuado agora. Isso que eu não entendi. Então, o que aconteceu na Delivery Center é a gente começou o investimento em 2019 e eu diria que nesse ponto foi até um momento muito positivo, porque a gente tinha uma pandemia se iniciando assim, no ano seguinte e era um momento perfeito, na verdade, para essa estratégia crescer, né? A gente tem aqui, né, um shopping fechado e a gente gostaria de entregar os produtos dos nossos lojistas. E naquela época, então, a gente trouxe todos esses nossos shoppings para dentro da Delivery Center, integramos com os nossos lojistas e a gente tentou ajudar a fazer o shopping como um ponto de entrega. Mas o que a gente percebeu agora com o shopping se reabrindo? Que os nossos shoppings, como já dito, estão com vendas muito acima do que estavam em pré-pandemia. A gente começou a perceber que o multi, que é a nossa principal estratégia digital, começou a crescer muito. A gente tem mais de 1 milhão de downloads. Mas as entregas de produtos não estavam mais como eram. Inclusive, não é uma questão que a gente vê só na DC. A DC, Delivery Center, desculpa, tinha um crescimento, mas não estava mais tendo o mesmo ritmo. E a gente via que ela até teria oportunidade de crescer talvez em outros shoppings. A gente vamos dizer assim, a gente aposta até nessa empresa, a gente gostaria que ela tivesse continuado, mas para a Multiplan, a gente viu que não era o principal cavalo. E a gente via que era uma empresa que precisava de muito aporte de capital ainda para continuar crescendo. E não era um diferencial para o nosso lojista, não era um diferencial para o nosso cliente, não era e não estava gerando dinheiro. Então a gente fica pensando, esse dinheiro que a gente tem que investir nela, se a gente pegasse e investisse em outros eventos, e investisse no shopping, poderia talvez ter um retorno maior ainda. E nesse sentido, a Multiplan tomou uma decisão de descontinuar e focar no que está dando certo. Então, por exemplo, o Multi, que é um super aplicativo que vai muito além de um marketplace, você paga estacionamento, participa da fidelidade, troca cupom, reserva consultas médicas, restaurantes, vê os eventos, tem muito mais utilidades, continua tendo aí notas altíssimas no Google, notas altíssimas no Android, mais de 1 milhão de downloads, e agora, obviamente, com o Jacarepaguá, esse final de semana, se eu não me engano, teve mais 25 mil downloads e continua crescendo. Então, essa estratégia que a gente vê que tem se mostrado e a gente tem capitalizado. Então, ela sim, a gente tem visto que para os corretores ajuda na locação, para o lojista ajuda a entender melhor o cliente, para os cupons está sendo uma inteligência melhor, está trazendo, de novo, valor para o nosso cliente. Nisso a gente investe. Infelizmente, na Delivery Center a gente não viu esse retorno. E é uma empresa que precisa ainda de aporte de capital por um longo prazo, para maturar. Então, a gente, por prudência financeira, acabou migrando. Sim, mas quanto que vocês perderam de dinheiro nessa jogada aí? Se eu não me engano, os aportes que a gente fez no total chegaram a 57 milhões, se não me engano. Então, isso, então, vai no balanço então, do quarto tri? Não, na verdade, o que acontece? Essa empresa, como eu venho notando, ela teve prejuízo durante todo esse período. Então, o investimento que a gente fez nela já passou pelo nosso DRE, já foi baixado, e basicamente o valor dela contábil é quase nada. Porque tudo Mas que a gente investiu... se arrepende, então foi 50 milhões de dinheiro perdido, digamos. Não, na verdade primeiro eu posso falar que foi um grande aprendizado, e segundo, ela foi importante exatamente para a pandemia, para dar um apoio para o nosso lojista, mas agora a gente não vê mais o lojista dando tanto valor a isso, a gente vê que o lojista, inclusive hoje vê, olha, o multi me atende, mas eu entrega. De novo, é aquela piada que a gente até fiz na última reunião com vocês, assim, que agora voltou o shopping mais ao normal, né? Eu não posso pedir para o motoqueiro ir para o centro médico por mim, eu não posso pedir para ele ir para o cinema por mim, eu não posso pedir para ele cortar o cabelo por mim. Então, tem um nicho de entrega que é mais forte. Tipo, a alimentação talvez é mais forte, mas para o nosso mix, que é mais pautado em conveniência, serviço e assim por diante, não tem lá, na verdade, o mesmo valor. E só botar em perspectiva também, né? Nossa empresa, ela faz investimentos de $500 milhão, 1 bilhão por ano, e 50 milhões, obviamente, é muito dinheiro, mas é um custo de apoio para o lojista durante a pandemia. Aliás, para o lojista, a gente deu 1 bilhão de reduções de aluguel, condomínio, fundo de promoção. Então, não é uma questão que para a Multiplan seria tão relevante, mas cada centavo para a gente é relevante. E eu acho que teve aí um momento muito importante durante essa pandemia. Hans, sobre dividendos, qual que é a política de vocês, previsões?
Conta aí A pra gente não gente. tem uma política de dividendos, mas obviamente a gente tem que entender que justo o capital próprio tem um benefício tributário, a gente sempre vai considerar a distribuição de JCP e existem limites quanto a isso e a Multiplan vai avaliar no fim do ano se a gente deve ir além do limite de 25%. No ano passado a gente distribuiu 280 milhões, a gente hoje tem uma posição de caixa bastante sólida, então a gente vai fazer essa análise mais para o fim do ano. E com relação ao endividamento da empresa, que vocês continuaram investindo, o investimento é muitíssimo alto e continuou acontecendo aí durante a pandemia. Como é que está a questão de endividamento da empresa hoje? A Multiplan tem uma geração de caixa muito forte, é uma empresa que, se a gente não tem cuidado, a gente é desalavanca, né? A gente tem uma operação que tem margem extremamente alta, uma previsibilidade muito alta, e é por isso também que a gente sempre tem que estar focado em investir. Então, nos últimos 12 meses, a nossa geração de caixa, medida pelo FFO, foi mais de R$500 milhão, e possivelmente, com o aumento de aluguel, ela pode crescer mais ainda. Então, quer dizer que a gente tem o dinheiro para desenvolver um shopping por ano com bastante facilidade, possivelmente crescendo mais do que isso. Só que um shopping não se faz em um ano, um shopping se faz em 1, 2, 3 anos. Ou seja, se você diluir esse custo, talvez a Multiplan poderia desenvolver 3 anos por ano, 3 shoppings por ano. Então tem aí um grande potencial para a gente desenvolver, e se a gente não desenvolver, vamos desalavancar. Então, nesse momento, a gente teve uma alavancagem de 3,4 vezes net debt to EBITDA, que é bem abaixo do nosso covenant de 4, e a tendência nesse momento é desalavancar, a não ser que a gente comece a investir mais rápido. Falando em investimento, vocês vão fazer expansão no Parque Barigui, que é em Curitiba, né? Correto? O Diamond Mall, que faz pouco parte da minha história também, que eu morei em Belo Horizonte muitos anos, adoro Belo Horizonte, e o Morumbi, que é aqui perto, né? Esse agora é o próximo passo de investimento e expansão desses três centros de compra. Formalmente, a gente falou já do Parque Shopping Barigui, a gente falou do Diamond Mall e na reunião de resultados, a gente acabou citando o Morumbi. Não tem ainda um lançamento oficial, mas a gente já confirmou que é um projeto que já foi aprovado e pode sim agregar ao Morumbi, que é um dos maiores aluguéis por metro quadrado do nosso portfólio, mais um aumento em um ABL futuro. É uma obra que vai demorar alguns anos para ser concluída. Eu sempre falo isso, assim, ano que vem é um ano de incertezas, mas a gente vai estar aqui para os próximos 40 e uma obra demora 2, 3 anos. Então, está na hora de começar agora. Então, a gente vai se preparar para mais crescimento no futuro. Ano de incertezas por causa da eleição, você diz? Sim, ano de eleições é sempre um ano de volatilidade. Mas que tipo de volatilidade que a eleição pode trazer e que pode atingir vocês e guiar para um lado ou para o outro os planos de vocês? Então, na verdade, a gente não pode ser apegado a um ano de eleições. Acontece a cada 4 anos e é volátil. A gente vai ter questões de incertezas, riscos de taxa de juros, inflação, questões de conversa sobre desemprego, incertezas. Imagina você é um empreendedor, você quer investir e você não tem certeza de como vai ser o ano que vem, o ano seguinte. Isso, obviamente, vai afetar seus planos. Isso não acontece só no mercado shopping, acontece no Brasil como um todo, né? Então, o ano de eleições sempre são anos mais complicados. Mas a gente tem que entender que isso acontece, repito eu, né, a cada 4 anos, a gente está aqui para os próximos 40 anos, a gente não pode parar agora. Para você conseguir lançar, assim, aprovar um projeto, lançar ele, começar a construção, dependendo da cidade, a gente vai estar falando de 3, 4, 7 anos. Então a gente tem que trabalhar isso hoje para entregar daqui a 2 mandatos, né? Então a gente não pode se apegar a um ano. E com relação ao banco de terrenos de vocês e expectativa para novas obras, novas inaugurações, novos lançamentos de shopping? Então, a gente citou aqui rapidamente 3 expansões, mas a Multiplan tem, junto com essas expansões, um potencial de mais de 200 mil metros quadrados de ABL de expansões. A gente sempre tenta ser bastante humilde em relação a novos shoppings, a gente normalmente não dá nenhum tipo de informação, mas fica bem claro, como em Jacarepaguá, que existe uma falta de bons shoppings no Brasil e a Multiplan se prepara para lançar mais no futuro. E em relação a projetos multiuso, aqui com certeza a Multiplan tem muito ainda. A gente teve agora, infelizmente, alguns anos com crise econômica, política e de saúde, que fez com que essa estratégia fosse um pouco menor. Mas a gente já está demonstrando claramente que vai vir muito mais. Imagina, por exemplo, um projeto que a gente lançou, que é o Golden Lake. A sua primeira fase vai ter R$500 bilhão de VGV, valor geral de venda. Nossa receita por ano vai ser 1 a 2 bilhões, então a gente já está falando aqui de um valor relevante que vai começar a entrar no nosso resultado com a primeira fase. Só que
A primeira fase são 4 torres, vão ser 18. Então, assim, tem muito por vir. E a gente ainda tem projetos para desenvolver, seja em Ribeirão, Campo Grande, Maceió, Anália Franco. Então, a gente tem 840 mil metros quadrados de área privativa para desenvolver. Isso é muita área. Então, com certeza, a parte imobiliária da Multiplan deve também ter um potencial de crescimento futuro, dado todo esse banco de terrenos que a gente tem. Então, assim, eu sei que está acontecendo, tem uma pandemia ainda, eu sei que tem muitas rejeições, eu sei de todos os problemas, mas a gente não vai agora parar por isso. A gente está se preparando para o longo prazo, e no longo prazo tem demanda por shoppings, expansões e muitos projetos multiuso. Então, a Multiplan está se preparando para crescer. Golden Lake fica onde? Desculpa, o Golden Lake fica ao lado do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Então, é um vetor de crescimento que existe em Porto Alegre. No próprio Barra Shopping Sul, a gente já fez 3 torres, ela pode ter outras 3 torres. E tem um condomínio, né? A gente chama de bairro Golden Lake, que está nascendo agora. Tem 4 torres que a gente vai lançar agora, que a gente lançou, desculpa. Já tem mais de 1/3 vendido, que são de altíssima qualidade, são, na verdade, apartamentos de 300 a 800 metros quadrados, são extremamente grandes, e tem outras fases que tem outros tipos de bolsos, então tem uma outra fase que vai ter apartamentos de 200 metros quadrados, no próprio shopping a gente tem uns apartamentos de 40, 50, 60 metros, então tem muitos projetos que a gente pode desenvolver para bolsos diferentes no vetor de crescimento ao lado do Barra Shopping Sul. Então tem ainda aí muito que a gente está planejando lançar no futuro. Hans, a Marli diz o seguinte, por favor, consideram a quarta onda de Covid que está acontecendo na Europa, pode vir a acontecer também no Brasil? Vocês têm isso no radar? Vocês têm alguma previsão, algum medo, alguma preparação, algum plano B com relação a essa quarta onda, se isso vier aqui e a gente tiver que fechar tudo de novo? A gente nunca pode deixar de pensar nessas possibilidades, né? Nesse momento, eu acho que, se a gente analisar o Brasil, ele segue vacinando, a gente vê que é uma população que é muito proativa na questão de vacinação, estamos falando já de reforço, então isso, obviamente, nos dá um maior conforto, mas não deixa de botar isso no nosso radar. A gente tem que cogitar isso, e o nosso fluxo de caixa, acho que a empresa, de novo, tem hoje em dia um caixa forte, tem hoje em dia uma operação resiliente, e isso nos dá uma maior tranquilidade, mas a gente tem que considerar isso. Um ponto que é até interessante com certeza, o mercado de shopping center foi um dos que foi mais não só afetados, mas maltratados nessa pandemia, porque fomos obrigados a fechar nossas portas. Não é que nem outro lugar tiveram restrições. Imagina você pega qualquer empresa e fala, você vai ter que fechar agora, dependendo da cidade, 3, 4, 5, 6 meses, e eu não vou te dar nenhum apoio, né? A gente não teve aqui nenhum tipo de incentivo específico. E o que a gente vê? Que depois de 6 meses, em alguns casos fechados, a gente está voltando, e não quero repetir aqui, mas com vendas fortes, aluguel forte. Então, a gente passou por um teste de fogo inigualável. Então, com isso, a gente já provou nosso valor, né? A gente teve várias estratégias, não vou repetir tudo que a gente fez na pandemia, mas sim, a gente tem que estar sempre preparado para tomar medidas duras. A gente espera que elas não aconteçam, mas acho que a Multiplan já provou sua resiliência. Hans, super obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Não, foi um prazer, é um prazer poder falar um pouco mais da Multiplan, e obviamente a gente está chegando aqui mais perto do Black Friday, então eu espero que a gente aproveite esse momento para todos vocês irem ao shopping, para conhecer o shopping, ver o que a gente trouxe de novo no shopping, ver o Papai Noel, ajudar nossas vendas e aproveitar exatamente essa festividade, essa melhora que a gente tem no Brasil. Logo em seguida também tem Natal, então o clima aqui obviamente é muito positivo, o sucesso que a gente está tendo nos resultados, o sucesso que a gente está tendo com o Jacarepaguá, os novos lançamentos, a felicidade que volta ao shopping, isso tudo nos deixa muito empolgados, e a grande vantagem é que você, como investidor, pode falar, não, eu vou para o shopping para fazer um estudo de caso, mas se divirta, né? Você pode estudar o shopping de forma divertida, essa é a vantagem desse setor. Então, obrigado, Denise, pelo convite de estar aqui novamente. Obrigada a você. A você de casa, muitíssimo obrigada. Se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe com seus amigos que querem conhecer mais e investir no setor de shopping center no Brasil. Deixe seu like. Quem ainda não tem conta na Genial, é esse QR Code que está na sua tela. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.